Acontecem as questões dos limites, que podem ficar muito tênues, uma linha quase invisível para ser percorrida. Temos aqui Jess, temos aqui Henrique também, Step e também Josias, seu conterrâneo. Vamos lá, Jess, o que você pode... Seja bem-vinda ao Morning Show. A senhora colocou que é um absurdo um deputado homem, que eu imagino que não tenha a vivência do que é ser uma mulher, nesse argumento aí do lugar de fala, das dores que uma mulher passa, da infância que uma mulher tem, do crescimento que uma mulher vive, talvez até das realidades biológicas que uma mulher presencia, falar que isso é um absurdo. E eu, enquanto mulher, quero dizer que o projeto é absurdo. E esse discurso que a esquerda está tendo nesse momento, que tenta criminalizar a lógica do outro, que discorda, quase como se ele fosse um agressor de mulheres, ele é vil, ele é baixo e ele não se sustenta na realidade. Quando a senhora falou, a senhora mencionou que nós temos que criminalizar aquilo que é crime. E eu achei um ato falho belíssimo de sua parte, porque nós estamos criminalizando o que é crime. Boa parte, na verdade a totalidade do que a senhora mencionou já está em outras legislações. Algumas delas, inclusive a Lei Maria da Penha, que está se expandindo para a questão psicológica também. Então, a esquerda ela tem esse vício de inflação do legislativo. Vamos criminalizar todo que está dentro do aspecto de discurso. E eu não sei se a senhora teve a possibilidade de ler a medida. A senhora concorda com as descrições que estão lá do que é misoginia e onde ela se aplica? A gente trata da realidade brasileira das mulheres que são vítimas de feminicídio. Como eu trouxe bem aqui, não é algo no imaginário da esquerda. Faz parte da realidade das mulheres que são vítimas de uma sociedade machista e misógina, que levanta o tipo de discurso que muita gente como você e como muitos políticos de direita tentam relativizar aquilo que afeta de fato a vida das mulheres. É por isso que a gente precisa trazer como discussão, porque até então o racismo não era considerado crime no Brasil. A xenofobia não era considerado crime no Brasil. Então isso parte de uma realidade que fere a dignidade e a vida das mulheres. Ou você vai achar que a misoginia não deve ser enquadrada como um crime, o ódio contra mulheres. A gente pode criminalizar a questão do ódio contra negros, contra a comunidade LGBT, contra crianças, contra adolescentes, contra idosos e, por que não, contra mulheres. Principalmente numa situação onde a gente vive uma epidemia no nosso país de feminicídio. Vereadora, é por isso isso que não resolve. No Brasil, porque o discurso do combate à misoginia e o machismo é relativizado. Não é relativizado. E eu tô falando aqui com a senhora com todo o respeito do mundo. E eu acho que quando a senhora coloca e imputa pra mim, eu odeio mulheres, é um discurso do absurdo, a senhora está me negando o direito da sua figura pública de me responder a pergunta que eu a fiz. O que a senhora acha da legislação nos termos que ele utiliza para caracterizar o que seria uma conduta, um ato misógino? Ou seja, qual é o ato, o falar que é o ato? A senhora concorda ou não com o que está escrito dos tipos? Então, coloca-se na lei que, a partir de agora, se você está num local de trabalho ou diminui alguma coisa nesse sentido, tem toda uma explicação legal lá de quais são os ambientes em que isso se aplica ou não. Isso seria crime. Nós estamos falando de penal. A senhora concorda com isso? Penal contra mulheres. Tudo aquilo a senhora concorda com as tipificações que estão lá colocadas? Contra a vida das mulheres, a gente precisa preservar. E eu não me imputei algo. Eu falei que discursos que vai relativizar a misoginia e o machismo faz com que muitas vezes uma mulher não seja escutada, faz com que a mulher não sinta coragem de denunciar os abusos que elas sofrem. E como eu trouxe no início da minha fala, o feminicídio Vereadora, não chega eu entendo e eu respeito a visão da senhora, mas a minha pergunta aqui foi objetiva. A minha pergunta foi objetiva. A senhora concorda com o que está lá posto ou não? Eu concordo que a gente criminalize no Brasil a misoginia
misoginia contra as mulheres. Mas a senhora concorda com a definição do que seria uma atitude misógina que está no projeto? A Com os gente fatos? tem vários enquadramentos do que poderia ser uma postura Mas misógina. as que estão lá, E como você foi trazido concorda? bem aqui. Eu preciso só que você deixe eu poder responder para concluir a minha linha de raciocínio. Eu entendo. E eu Então, peço à muito senhora importante, simplesmente dentro dos que me âmbitos fale sobre a daquilo que está medida. na lei, a gente precisa defender uma lei que pune a misoginia, o ódio contra as mulheres, que pode ser enquadrado de vários aspectos e que isso cabe ao poder responsável para poder fazer o julgamento e o enquadramento. Exatamente, A interpretação vereadora. e a Eu tenho uma construção dúvida. disso parte de uma delegacia, parte do entendimento do Poder Judiciário na pessoa de um juiz ou de um desembargador. Vereadora, a doutora Eu tenho uma Steph dúvida. quer também participar da conversa, por favor. A senhora citou aí a fala do Nicolas Ferreira. A minha dúvida é a seguinte: eu gostaria de pedir para uma resposta objetiva, sim ou não.